boa tarde, Ana. Por que eu tô tão feliz assim? O moço foi eliminado, né? A gente tá aqui numa live aí, mais uma live, tá na rua. Tô aqui com o João Vitor, o eliminado da Casa do Patrão. Ele tem muito pra dizer. Ô, João Vitor, bem-vindo aí à Liberdade. Como é que você tá se sentindo agora? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Keila. Boa tarde, Brasil. Tô bem, depois de Não, quase... mas antes de começar, você não quer um cafezinho? Não, por enquanto não. Você não quer realmente um Não. cafezinho? Eu trouxe uma taça especialmente Tá. pra você tomar um cafezinho. Agora eu peguei a referência. Ah, você entendeu agora. Olha, eu vou te servir um Agora, cafezinho. tá Aí você ótimo. fala pra mim se tá bom ou... Nossa, fica horrível o café na taça. Deixa eu Toma. ver. Bebe aí, vê se você gosta. Tem óleo ou não? Não, não tem. Ah. Ainda não. Pode Vamos ver ser se que tem no um tempero próximo diferente. tenha, mas esse não tem. Vê se tá bom pra você. Tá com um temperinho diferente. Tá Gostei. com tempero diferente? Tá bom? Gostei. Mas você não vai reclamar. Bom, foi o patrão Não, que mandou não, você não, tomar o não. café na Não vou taça. reclamar, não vou Você reclamar. reclamar, porque eu vejo você só como jogador. Então, assim, não vou te dar... Só jogador, você toma o café na taça e pronto, é o que o patrão mandou. Tá É assim bom. que funciona. Beleza. Bom, aqui é assim. E dentro do jogo, qual que seria meu... Eu no tabuleiro? Eu não sei, eu vou analisar suas perguntas primeiro e depois, do meio pro final da live, eu te falo Tá qual que bom, você é aqui no fechado, tabuleiro. Keila. E você vai me falar quem que você acha aqui da galera, mas isso é mais pra frente, Tá tá? bom, Porque a tá gente bom. tá pulando etapa do jogo. Bom, a Sheila ficou de novo, o JP ficou de novo e você saiu. O público te deu um recado claro. Qual foi a lição que você leva de tudo isso? Bom, vamos lá. Esquecendo um pouquinho do jogo de lado, né? Mas voltar para minhas atitudes que eu tive dentro da casa. Como eu falei nos meus posicionamentos, ali era um jogo de exposição. Eu acredito que quem se expõe mais durante o jogo está suscetíveis a julgamentos positivos ou negativos. E eu acredito que quando eu fui patrão, eu realmente me expus muito. E o ponto com a Bianca, né? Eu reconheci que peguei um pouco pesado, realmente foi algo que eu fiz uma autorreflexão depois. Eu poderia ter sido um pouco mais moderado, porque na minha cabeça, no meu entendimento, né, quando o Luiz sai e o Matheus vira patrão e ele vai para uma reta e retorna, eu vi que o Luiz tinha sido um patrão muito de boa e o Matheus já teve uma postura um pouco mais agressiva como patrão, né? Então eu tentei achar o meio termo e aí acabei perdendo ponto. Entendi. Bom, o João teve que tomar aí umas decisões um pouco rápidas. E se tem uma coisa que o jogo ensina, né, gente, é que a gente, lá dentro da casa do patrão, e também aqui fora, a gente tem que tomar decisões rápidas, né? E para a vida financeira ficar aí mais prática, o PicPay ajuda a gente e muito, né? No app, você resolve tudo num lugar só. Tem conta PF, conta PJ, tem cartão de crédito já com limite aí liberado para você, várias facilidades para organizar a sua vida financeira do melhor jeito, né? Sem nenhuma complicação. E ó, então aproveita, pega seu celular agora, aponta aí a câmera para o QR Code que está na tela e você abre a sua conta, porque quem se organiza financeiramente vence o jogo, né? Então, PicPay, que é o banco oficial da Casa do Patrão, vai ser seu próximo banco. Bom, vamos embora nessa, né? Vambora. Já falei do Vambora, PicPay que tá vambora. garantindo aí para todo mundo abrir uma conta bacana, a coisa funcionar, tem que tomar decisão rápida lá dentro. Eu já abri minha conta, vale lembrar. Aí, ó, já abri minha abriu a conta sua no conta no PicPay, PicPay. a galera agora vai abrir a conta deles aí, como eu ensinei, né, fazendo o QR Code. Bom, eu queria, antes de começar as perguntas para você, eu queria que a galera que tem pergunta pro João participe aí da live. Você põe a hashtag tá na rua e manda sua pergunta pro João poder responder. Sua pergunta, sua crítica, seu elogio, boleto, eu acho que boleto ele não vai pagar, mas você manda o que você quiser aí, a gente lê mesmo, então cuidado com o que você escreve, ou também pode mandar sem cuidado, porque o João é um menino que vai responder as coisas aqui de boa, entendeu? O que você quiser perguntar para ele, participe, esse é o momento de você falar o que você tá pensando pro João. Então, hashtag tá na rua, manda aí a sua pergunta que a gente vai ler para ele. É assim que funciona, né? E, ô João, antes da gente começar as perguntas também, vamos ver o momento da sua eliminação? Vamos. Então vamos lá. Hoje o público escolheu o lado que vai queimar e o lado que vai renascer das cinzas. Quem deixa o jogo hoje é você, João. Relaxa. Meu Deus, eu vou morrer. Quem manda mais João, mais eu. Você é um gentleman. Valeu, gente. Valeu. Ai, meu Deus.
20 mil, né? 20 no 15. Peraí, o negócio tá ali dentro. Dói, né, ver a galera. Eu vi a Sheila ali tentando te abraçar. Você primeiro dá as costas, assim, abraça a sua galera. E aí depois você abraça ela ali. Ela sempre é a primeira a correr para abraçar o eliminado. Você acha que ela é uma VTZera profissional ou rola ali uma coisa do, é só jogo isso aqui? Então, eu acredito que eu tive trocas sinceras com ela. Como eu falei sempre no meu grupo, a gente teve uma conexão diferente, tanto que eu e a Sheila não tivemos nenhum embate dentro da casa. Mas eu acredito que naquele momento eu queria respeitar os meus aliados e eu precisava, né, primeiro falar com eles, primeiro passar um apoio para eles não deixarem o jogo, né, de lado, que realmente eu estava vendo que isso poderia acontecer, eles falando que se eu realmente saísse, eles iam meio que deixar o jogo... Rola um desequilíbrio, né, cara? Porque a gente vê a galera toda de um grupo só saindo, você fala, o que vai acontecer comigo, né? Exato. Um desânimo total, né? Exato. Mas em questão da Sheila, eu acho que ela faz isso desde o primeiro dia, em específico, né? Tentou ali, querendo ou não, tomar um pouco à frente daquele momento. Mas ela sempre soube respeitar o meu espaço, eu também sempre respeitei o espaço dela, a gente teve trocas, assim, positivas. E ela vai ali e te faz um elogio, ela fala que você é um gentleman e tal. Eu vi algumas pessoas que ela abraçou, a gente não entendeu o que ela falou pra pessoa, mas ali você vê que ela queria te deixar um recado final, né? Apesar de vocês serem adversários, não era a sua grande adversária, assim, do começo ao fim do jogo. Mas ela gosta de um VTzinho, viu? Na despedida das pessoas, se ela puder, ela aparece na câmera, assim, do eliminado e dá o VTzinho dela, viu? Ela gosta, né? Você foi eliminado com 12,67% dos votos. Por que você acha que cada semana sai um integrante diferente do seu grupo? Bom, pensando friamente agora no que aconteceu durante o jogo, eu acho sim que tem um favoritismo do outro grupo e que esse favoritismo tem pesado, de um modo geral, para a eliminação do nosso grupo em específico, sendo muito realista. Lá dentro você não tinha essa visão? A gente até tinha, mas a gente queria não enxergar. A gente tentava o tempo todo... Vocês queriam que não fosse realidade. E essa saída minha, realmente, a gente colocaria como um divisor de águas. Dividiu mesmo, ficou bem claro. Sim. Agora tá cristalino. Exato. Então, a gente tinha noção que poderia realmente haver esse favoritismo. E vendo as porcentagens que eu achei e o JP ficaram muito iguais, né? E eu fiquei bem lá embaixo. Deu para ver que a torcida da Sheila se juntou ali, que acabou ajudando acabou ajudando. E, né, o sinal ficou claro para o seu grupo, claro, né? Durante essa semana, você teve algumas conversas muito específicas com a Morena, e você discordou ali com ela com relação a indicar a Sheila direto. Sim. Quem que você queria colocar no lugar da Sheila? Quem que você achava que a Morena deveria ter colocado ali? Então, eu acredito que a estratégia que a gente traçou não era a que eu faria, né? Mesmo que a Sheila tivesse a possibilidade de não ter ido pela casa, né? E porque em questão de configuração de votos, a maioria do meu grupo com o Jackson e com a Marina poderiam votar na Sheila. Então eu achei que a gente deveria correr esse risco. Eu teria colocado a Bianca, que era já um embate direto da Morena, ou o próprio Matheus, que também estavam tendo atitudes que o grupo também não concordava. E se a Sheila não fosse para a reta, como teria a possibilidade de não acontecer, fazia parte do jogo e estava tudo bem, era uma tentativa. Só que desde a segunda semana a gente tentou colocar 3 do grupo deles e nunca funcionou. Nunca conseguiram. Nunca conseguiu. Não deu certo. E aí, nessa semana, a gente tinha ganhado o poder do voto, a Morena era patroa. Falaram, pronto, é agora. É agora. E aí foi esse o embate que eu tive com ela, com a Morena. Eu falei, Morena, agora a gente tem que esquecer um pouco os nossos embates pra gente tentar... Pra pensar no jogo coletivo. Tanto que é quase ali, tem uma das conversas que você tem com ela, que é quase um pedido de socorro, tipo, Morena, vamos pensar no jogo e fazer de outro jeito. Você acha que faltou você falar mais explicitamente pra ela, tipo, Morena, minha filha, não vota na Sheila, porque senão eu danço? Então, eu acho que isso daí não era uma decisão que cabia a mim. Eu, como articulador ali dentro do meu grupo, eu expus o que eu podia expor, e no final das contas eu vi que não ia ter uma solutiva nisso, e eu falei, Morena, então faz o seguinte... Olha que palavra bonita isso, solutiva. 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 Eu fui considerado o filósofo da edição. Solutiva, eu não, eu vou guardar, solutiva, achei bonito.
E aí eu vi que não ia surtir efeito, né? E eu falei com ela, falei, mano, então faz o que o seu coração deseja, né? Não se sinta culpada pelo que vier pela frente, você é a patroa, você tem as decisões. Mas você já tinha a noção que podia dar ruim, né? Sim. Se ela não seguisse essa Sim. estratégia, você falou, vai sobrar para um de Sim. nós e E provavelmente pra mim. exatamente. Eu achei que a gente poderia ter pensado mais no coletivo, no grupo, como eu estava traçando essa estratégia para defender todos ali, mesmo correndo um risco. E sim, via que a Sheila, naquele momento do jogo, ela tinha assim, um favoritismo, como está se concretizando com o passar do tempo. Sim. Então, era muito arriscado, como a gente já tinha perdido muitos aliados, naquele momento do jogo, Jogar ter justamente a Sheila lá. Exatamente. Já Então, era um voto assim que você falava, não, ela não vai sair, né? Exato. Então, e era uma coisa que a gente queria essa resposta para o nosso grupo, sendo ela positiva ou negativa, mas que naquele momento eu não achava inteligente, como não foi. Não, e a não gente foi. tá vendo aqui agora. Não foi para Tá você. Para você não foi inteligente. Vamos ver o que o público tá achando. Tem alguém que já tem alguma opinião sobre a sua saída? Vamos ver o que a galera tá dizendo, ó. Ixi, olha lá. Já tem até um nome, gente. Isso É é sheilonista, sheilonista. tá? Sou sheilonista, mas não via o João como um bom jogador até virar patrão. Daí se perdeu na arrogância. Ah, não, ele via Via o você João como como viu o João como um bom jogador até você virar patrão. Daí se perdeu na arrogância, fiquei com o ranço dele no jogo. Mas aqui fora desejo tudo de bom. Aí, ó, o ódio foi só ali naquele momento. Como A patronista. sua gestão como Como patrão patrão, foi foi. um divisor de águas ali. Foi. Entendeu? Porque você era até então um cara gente boa. Sim. Aí a galera falava, ele é gente boa, ele é legal, tal. Sim. E aí a galera, a hora que você virou patrão, o bagulho azedou, assim, deu uma azedada, né? Voltando à história da Morena, você acha que ela te abandonou? Ou ela seguiu muito mais o coração dela ali na hora de fazer o voto e não pensou? Bom, Porque não... no final das contas eles se lascaram, Sim. né? Sim. Não acho que ela me abandonou, mas sim acredito que ela foi mais no interesse próprio dela do jogo mesmo. E, como eu falei, por mais que a gente não sabia se a Marina de fato, porque a questão toda era se a Marina iria votar na Sheila, sabendo que tinha dois do grupo, que ela se diz não ser do grupo, mas que tinha duas pessoas do grupo já deles na reta. E aí a gente não sabia se a Marina poderia votar na Sheila. Uhum. Então, e aí poderia ir eu ou a Nathalie de qualquer forma. E a Morena queria garantir que a Sheila fosse por conta do embate dela direto. E aí, assim, enfim, foi a escolha dela naquele momento. A gente, né, eu mesmo, durante vários dias eu expus que eu não achava inteligente, a gente teve os embates, mas quem era a patroa era ela e ela decidiu como tinha que ser feito. Pois é, o que eu sinto você falando é que você fez algumas alianças lá dentro que não sobreviveram até a reta final. Em algum momento você achou que você estava jogando sozinho ou quase sozinho? Não, sozinho é muito forte, mas eu via que o meu pensamento do grupo em que eu estava inserido, muitas das vezes não era o mesmo que eles tinham sobre leitura de jogo. Não batia. Não batia muito. Seu grupo é um pouco atrapalhado, né? Para não dizer, às vezes, burrinho na hora de fazer as estratégias. Porque o outro grupo, tudo bem, eles seguem a Sheila, mas eles têm, às vezes, uma inteligência de jogarem juntos. Vocês ali discordam muito, Sim. né? Então, isso que ficava um pouco difícil da gente, do jogo coletivo nosso, isso eu acho bom, porque são 5 pessoas ali que tinham opinião muito forte, mas na hora da gente montar as estratégias, a gente não conseguia definir um em conjunto. Vocês não conseguiam ter uma estratégia, de cada um queria fazer um negócio. Pois é. Aí não dava muito certo. Não dava certo, pois é. Porque o pensamento de vocês para colocar 3 lá faz sentido. Sim. Desde que a Morena não votasse na Sheila. Pois é. Porque se ela votar na Sheila, na casa não tinha como. Estraga o rolê do negócio, entendeu? Não funciona, né? No vídeo do Eliminado, você disse que saiu muito em função do seu patronato. Você tem Sim. essa... você acha que foi só por isso? Vou aproveitar o gancho da mensagem que apareceu. Eu acredito que sim. Porque, assim, até o meu patronato, eu fazendo uma retrospectiva do que eu vivi ali, eu realmente estava sendo visto como esse cara gente boa, e eu estava sendo mesmo gente boa, brincalhão e tudo mais. Você não viu nada, você não fez nada que você se arrependesse até a sua gestão de patrão? Não fiz. E o que me fez mudar de postura foi justamente ter ido na reta, mesmo sendo um cara super gente boa, super solícito com todo mundo. E aí ali eu senti que eu poderia estar sendo mal interpretado aqui fora também. De, tipo, tá com os meus adversários, sendo um cara gente boa, sendo um cara brincalhão, assim como o Luiz foi. Então, esse foi o meu receio. Você ficou com medo de ser gente boa demais e sair... Exatamente. E aí você apertou a mão ali como patrão. Exatamente. E você tá falando que era um cara brincalhão, aproveitando esse seu gancho aí de eu sou um cara brincalhão, eu queria que você revesse algumas das suas traquinagens lá dentro. Vamos nessa. Você tem, né?
Meter óleo na louça toda, que tá no acho que óleo é secador. mais legal. É melhor, é. Vou tacar de cima pra baixo, assim, ó, no Bota escorredor. bastante. No escorredor, vou tacar em tudo. Já foi. Bota o dedo aí. Cheio de óleo. Ele encheu de óleo, de óleo e detergente. É? Eu acho que tava Quando eu lavado. peguei tudo a tava xícara. lavado. Por isso que eu não falei peguei nada, a- achei que tava por óleo. Aham. Entendeu? Tava por Por óleo. isso que tá... Tanto é que eu bebi água antes do café e dava pra ver a separação do óleo e a água. É um otário, né? Que idiota. Ah, ele sujou tudo então. Tudo de novo. Colocou tudo com óleo. Não tinha muita louça? Oi? Tava cheio. Cheio de copo, cheio de xícara, entendeu? Copo e xícara, tava cheio. Mas quando eu ver ela, eu vou falar, ó. O João jogou óleo ali. Tá? Não, você Se fala. vocês beberem alguma coisa com óleo... Não, você já joga, bicho. Aí que falou. Derrubou óleo nas Falar. coisas. Tem. Não, mãe. Não faz isso Na não. louça ali. Vamos falar? Não. Você não vai adiantar de nada, tá? Porque se ele fez, ela sabe. Aí, deixa eu falar. Vai brincar. Como tá aí, querida? Tranquilo. Vini, isso aqui Já botou na não geladeira. vai, isso aqui não vai pra lá. Os pratos maiores também, só vai 2 pra mim e pra Nath. O resto é esse aqui pequenininho. Tipo, a gente não precisa jogar baixo pra poder jogar. A gente não precisa mexer com vocês. Entendeu? A gente vai mexer de outra Não forma. precisa mexer com a barriga. Com a barriga. Então. Não, tô falando que cada um pegava, não? Porque... Não, mas eu quero já deixar já, entendeu? tá. Isso. Ele já teve choque de realidade. Mas aqui vai ser o que? O ovo? Vai ser tudo, eles vão ter que usar esse prato pra comer tudo. Você acha realmente que a galera comer no pratinho ia causar um grande impacto assim no reality show? Ia mudar o jogo de alguma forma? Que tu quis que essa brincadeira da quinta série B? Então, eu quis simplesmente só causar um desconforto, né? Eu sabia que esses pequenos gestos, eles não Mas mudam... acho que você podia ter performado mais na história do óleo. Tipo, sei lá, esvaziado o óleo todo. Mas até nisso eu sou cauteloso, tá vendo? Então, aí, Até João, nisso eu sou No cauteloso. reality não dá pra ser cauteloso. Entendeu? A gente tem que ser causador no reality. Causador. Exato. Causador. Mas É essas atitudes eram mais pra, tipo, de alguma forma criar um desconforto. Eu sabia que não ia ter grandes relevâncias, mas... Eu fiquei imaginando, eu falei assim, o que o João quis com isso? Qual foi a estratégia dele? Mas ao a colher com faca foi legal. Não, digamos que foi divertido, mas eu falei assim, por que ele tá fazendo isso, produção? O que ele tá querendo com isso? Era causar. Era simplesmente gerar um desconforto. Você tinha uma coisa de querer causar na sua gestão como o Matheus causou? E você acha que você errou na mão? Eu acho que nesses pontos em específico dessas brincadeiras, eu não vejo como erro, né? Até porque, assim, não influenciou nada de uma maneira muito grandiosa. Foi justamente fazer uma brincadeira ali para poder mexer com eles, mas eu acho que na questão da Bia, sim, acho que pesei a mão, né? Em algumas questões de fala e tudo mais, poderia ter sido um pouco mais, menos autoritário nesse ponto. Mas a questão em específico com a Bia, não foi com a Bia, né? Eu queria só realmente mexer na função que era a Lúcia, só que daí a Bia tava na Lúcia. E aí sobrou pra Bia. Sobrou pra Bia, tanto que uma conversa que eu tive com a Bia, eu falei, Bia, eu não quero que você entenda que eu estou fazendo no pessoal, eu estou fazendo simplesmente por você estar na Lúcia e te ver como uma jogadora aqui dentro, né? E eu acho que nesse ponto, eu trouxe a Bia pro jogo, porque a Bia começou a falar mais, a Bia começou a se expor mais. A Bia começou a falar mais, não. Foi a primeira vez que eu vi a Bia mandar alguém se lascar. Entendi. Foi a única vez no jogo que eu falei, olha, a Bia tá viva. E aí ela mandou você se lascar. Vamos ver esse momento Vamos, com a Bia mais de perto. Vamos. Um monte de coisinha dela. Pode lavar, por favor? Sim, já lava. Tá? Já lavei o que tinha ali, já lava. Não. Sim? Tô pedindo pra lavar agora. Sim, esse patrãozinho. Tá? Vou lavar bem limpinho pra você, meu querido. Viu ele chegando aqui agora? Ele vai lavar a louça. Aí ela falou, já vou. Ela, agora? Tá, eu tô falando pra ele agora. Gente, ele tá ridículo. Ridículo. Vai cavar a prova pré-cova. É? Aí você pega e leva pra lá, Eu pessoal. tava conhecendo a cabeça. Tá, show. Mentira, foi beleza. ordem, tá? É pra agora ou é pra depois? Hã? É pra agora ou pra depois? Não, quando for agora eu vou falar. Filho, se decida, né, meu filho? Hã? Se decida, né? Tem que ser no meu tempo, né?
Não dá. Dança aí também. Dança. Todo mundo olhar! A Bianca tomou banho e se escondeu no banheiro. Por quê? Porque o patrão já quer que ela vá trabalhar. Agora? Não sei se é agora, mas ele vinha aqui, ó. Fala, meu querido. Fiz a luz. No banheiro, até onde eu saiba. Tá no banheiro? Mas você só vai poder servir quando você pegar uma roupa? Eu acho que não. Eu acho que sim. Não sei. Bianca, vai. Sai rápido, rápido, Bianca. Bianca, vem cá. Cara, vocês têm que Aí você fala, você não fez xixi, que você tá apertada, que ela ainda tá de cagando. perturbações. Deita aí no chão. Deita no chão. Eu acho que ele vai me mandar lavar louça, eu vou mandar ele tomar no... Bianca! Então, como hoje você falou que eu não decido as coisas e tudo mais, tem uma louça esperando pra você lavar. Então pode botar com a multa que eu não vou lavar, não. Beleza, show. É isso. Vai te lascar. Então é isso. Era só 6 pratos que tá na minha suíte. Tá tudo bem. É isso. Pode grudar a multa lá pra mim. Tô nem aí. Tá show. Você percebe que enquanto você está falando com a Bianca, tem uma coisa de aprovação ali do Matheus do que você está fazendo, tipo, você vai se lascar com essa história. O que você faria diferente se você tivesse uma nova chance como patrão? Bom, eu vendo agora esses 3 momentos, primeiro eu falo bem sutilmente com a Bia, né? No primeiro momento eu falo, Bia, você pode lavar a louça, por favor. Você pede, Eu peço para ela, e aí ela primeiro se recusa, e aí eu tenho que ser um pouco mais ríspido. Talvez poderia ter sido mais ríspido sem falar a palavra agora, que soaria de uma maneira um pouco mais sutil. Mas da última vez você já entra marrento e bravo, tipo, você não falou que eu não falo, ó, isso aqui, você já tem uma marra na terceira vez. Na segunda, na verdade, na terceira vez sim, e foi muito em virtude do ao vivo, né, que a gente teve o ao vivo, e aí eu tinha conversado com a Bia, eu falei, Bia, depois disso tudo eu conversei com ela, falei, olha, vamos fazer o seguinte, quando eu for te pedir alguma coisa, eu vou vir posicionar. Mas, de acordo com a louça durante o dia, cria a sua estratégia. Fica a sua estratégia livre para você poder se organizar em relação à louça, para eu não ter que vir ficar toda hora te falando. E aí ela usou isso contra mim no ao vivo. E aí já ficou... Aí foi por isso que veio... Aí ficou esse ranço. Exato. E aí ficou... Aí essa ideia da lavar louça pós-festa foi por conta disso. Eu falei, já que ela tá me apimentando desse lado, eu vou apimentar como eu posso. Altas horas da madrugada e mandar ela lavar a louça. Mandar não, eu pedi. Tá, eu pedi. Eu entrei no quarto sutilmente e falei, pô, Bia, já que você falou um negócio no ao vivo, você poderia lavar a louça agora. De boa, assim, em tom de, né? Aí deixei aquele deboche no ar, mas, assim, entendeu? Mas a galera entendeu que você tava ali meio que bancando o patrãozinho mesmo. E você vê que o grupo gosta, porque, na verdade, tá queimando seu filme, entendeu? O jeito que você fala. A cara do Matheus o João se lascou com essa história. Você mudaria esse tom aí na hora de falar? Talvez eu falaria de uma outra maneira. O tom acho que eu não mudaria, porque eu falei de uma maneira muito calma, né? Não aumentei meu tom de voz, então acho que o tom eu não mudaria. Mas talvez eu criaria uma nova narrativa. Eu traria para mais tom de brincadeira e sem ser essa questão de exigência. Tipo, faça agora. É difícil pensar isso na hora, né? Você não sabe direito se você tá sendo amigão demais ou tá sendo E depois da gestão do Matheus, ficou na cabeça de vocês, ficou uma história de que o bom patrão era aquele cara, né? O cara que vinha pra cima, né? Exatamente. Então, assim, na gestão do Matheus e com a saída do Luiz. Entendi. Porque pra mim que o Luiz era o patrão. Na primeira ele era o amigão. Sim. E na segunda ele ficou meio perdido, né? Meio perdido. E ele tentava fazer esse jogo de, tipo assim, ser flexível, mas ao mesmo tempo impor. E aí o Matheus já veio com uma postura totalmente agressiva, né? Com algumas falas também, questão da Nath, com papel higiênico e tudo mais e tal. Por que o público pegou no seu pé e não pegou no pé do Matheus? Olha, pra mim só por conta de realmente ter um lado favorito, porque sendo muito franco e analisando todo o contexto, o Matheus teve falas e atitudes mas muito piores do que a minha. Assim, eu não consigo nem colocar, se eu tivesse um prato para poder equilibrar, eu não consigo nem equilibrar. Você acha que ele fez coisas que no julgamento popular cairiam muito mal e pegariam... Se ele tivesse no nosso grupo, ele teria, com certeza, se ele não tivesse com o grupo junto com a Sheila, e ele tivesse desse lado... O que protegeu ele foi o grupo da Sheila. Foi, com certeza. Isso? Porque você acha que ele pegou muito pesado? Teve gente que falou, não, o Matheus está sendo inteligente, está sendo um patrão estratégico, mas se ele tivesse no grupo de lá, ele ia ser um patrão soberbo.
ruim. Não vejo nem como soberbo, eu vejo como, tipo, atitudes, assim, que incabíveis. A questão do papel higiênico, que grande mousse seria esse do papel higiênico? Me diz o que movimentaria o jogo, reter papel higiênico. Pra mim não tem Ia dar nada. briga. Então, mas não tem nada de grandioso, né? Tipo, retive o papel higiênico, aí vira pra Nath, que é, né, na mesma condição, assim, vira pra Nath e fala, se você não limpar meu banheiro, eu vou te deixar, né, com fezes no corpo e você vai ter que ir tomar banho assim. Então, tipo assim, né, isso tem comparação com uma frase minha de, tipo, Bia, lava a louça agora? A gente consegue botar... Você pegando essas duas Entendeu? questões, realmente fica um desequilíbrio bem grande. Aí são dois pesos, duas medidas. Se a gente colocar as duas situações... Passa-se um pano para um lado e para o outro não a coisa pesa, né? Exatamente. Fica pesado. Essa questão do grupo tem pegado bastante, principalmente a gente percebe que nas eliminações, por conta da Sheila, as pessoas vão caindo uma a uma e qualquer micro erro, ou até erros mais graves, Sim. acaba sendo um motivo para a pessoa ser eliminada. É meio que não tá dando para fugir disso. Vocês conseguiam perceber isso? Como eu perguntei para vocês já sabem que a Sheila é favorita, mas não tinha nada que vocês pudessem fazer para inverter essa situação, ou pelo menos adiar essa eliminação do grupo um por um? Então, a minha volta, né, caso ela acontecesse, isso seria uma resposta. Porque daí a gente ia entender que teria sim uma favorita, que no caso é a Sheila, mas que não seria o grupo todo. Porque em questão de jogo, falo isso com tranquilidade. Eu joguei muito mais do que o JP. Em questão de jogo. Criei muito mais estratégias em questão de embates. E o JP entrou com o jogo já andando, Já né? andando. E já também sabendo que podia escolher um grupo que o favorecesse, né? Exatamente. E assim, ele tá indo na rebarba do grupo. Agora, ver o JP como um grande protagonista no jogo, ninguém ali... Acredito até que o grupo deles, eles não conseguem enxergar isso. Você acha que a Sheila tá eliminando os jogadores? Tá. Eu acredito que a Sheila, ela tá sendo muito inteligente nessa parte do jogo. E o que ela falou lá no início de elimine as plantas primeiros, ela tá fazendo o inverso. Primeiro ela tá entendendo quem articula dentro de cada grupo, vamos eliminar essas pessoas e deixe as plantas pro final que elas próprias irão se eliminar. Entendi. Porque se você parar pra pensar, ele eliminou a Nikita, ela eliminou o Luiz, eliminou você, o Vini, pessoas que de alguma forma tinham um jogo lá dentro que podia incomodá-la. Sim. Né? E que movimentava de uma maneira, né, a outra ali a casa. Tipo... Porque tem um jardim botânico lá que tá dureza, hein? Quem que você acha que tá fazendo parte do jardim botânico lá agora? Coloco várias pessoas com tranquilidade. A Luísa, o JP, a Fromari, né? No meu, eu não consigo ter essa visão, mas pode ser que o público tenha da Andressa também, eu não consigo ter essa visão, acho que ela se posiciona muito bem. Não, a mas Andressa tá no nosso jardim botânico aqui então. fora. Você sabe que a Fromari não, né? É. Porque como ela se coloca ali, como você falou pra mim que ela se coloca nas brigas alheias. Sim. Mas quando ela se coloca bem, quando ela vai falar, ela fala bem. Então o público entende que ela se posiciona. Mas a Andressa tá meio apagada lá dentro. A Luísa, o Jackson. O Jackson também tá meio apagado. Tem um povo que gosta do Jackson, mas ele tá meio planta. Eu gosto do jogo do Jackson. Acho que, tipo assim, se ele ficar nesse banho-maria, ele vai longe, porque a gente já tinha tido essa percepção e foi um dos pontos que eu e a Nath batemos muito no jogo do Jackson. Mas por que você gosta do jogo do Jackson? Porque, né, assim, gostar é muito forte, mas é um jogo que ele se arrisca... Gostar é muito forte. Muito forte. Eu adoro que você fala a coisa, não, mas isso é muito forte. Não, mas tipo assim, eu gosto muito dele como pessoa, mas do jogo dele em si, é um jogo confortável e pra ele, né? Pra ele, ele não é alvo de nenhum dos lados. Ele tá super confortável, ele vai na piscina, ele vai na academia, ele come pra caramba, ele dorme, ele tá no resort, tá confortável. E ele não é alvo de nenhum dos dois lados, porque ele não tem embates com nenhuma das pessoas. Então, assim, se ele continua fazendo esse jogo, ele vai se levando, as pessoas vão focando nos embates e ele vai indo. A minha dúvida é se é um jogo ou se ele tá tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí a coisa vai indo. Não, entendeu? É um jogo. Você acha que é jogo? Acho que é um jogo. Você acha que ele é inteligente a esse ponto, a fazer esse jogo? Eu acho que a partir do momento que ele se desmembrou do grupo, e ele realmente veio com a narrativa de tipo, se o público quer tipo, barraco e tudo mais, eu não posso entregar. Que ele sempre veio com esse discurso. Mas ele foi fazer o que no reality? Aí ele fica na dele. Ele não vai sendo foco, e aí vai deixando as pessoas que têm embates maiores saindo. Galera saindo. Porque entre uma planta e uma pessoa que tem um embate que o público quer muito tirar, o público vai tirar essa pessoa que o público, né? Então a planta meio que causa algum tipo de emoção, né? Esse é o perigo, né? Quem foi o melhor patrão até agora? Olha,
Não a pessoa que você mais gosta. Tá. O melhor patrão. Eu tô achando essa segunda gestão da Morena muito boa. Sendo muito sincero, tô achando a gestão dela muito boa. Você acha? Eu acho que, tipo assim, ela tá... Não sei, eu acho a Morena às vezes perdida. Tipo, perdida. Assim, Na primeira gestão dela, ela chorou e falou que o brilho dela acabou, que ela estava feia. Eu falei, o que aconteceu com a Morena? Porque quando ela recebeu ali o cargo, ela, Sim. eu sou a rainha, eu não sei o quê. De repente, ela murchou. Aí eu falei, o que aconteceu com a Morena, gente? Aí eu não sei se essa gestão dessa... Você tá gostando dessa segunda gestão? Olha, eu assim, vivenciando ali, eu vi que as funções estavam funcionando bem, tanto para os aliados quanto para o grupo adversário. Acredito que sim, mas não vi nada de... Acho que a gestão dela está sendo boa, mas não vi nada de tão diferente da primeira. Esse é o ponto em comum. Porque eu acho que você tá ali, você tem que explorar cada função, inclusive o patrão, como algo diferente. Não, senão você vai fazer mais do mesmo. Então, mas você acha que a galera vai votar que ela sabonetou ou que ela foi justa? Essa questão do sabonetou e ser justa é basicamente para as funções, correto? Então eu acho que no que ela denominou das funções, eu acredito que ela tenha sido justa sim. Tanto que ela me deu médio, porque ela apontou que eu sou esquecido, que eu deixo, e realmente sou, deixo saquinho de lixo. Pouquinho, né, João? Pouquinho. Existem algumas reclamações sobre a sua função da limpeza, tem alguns momentos de esquecimento, né? Mas tem também o que a galera falou muito de você sem você ver. Vamos dar uma olhada. 29 anos, já tá cheio de botox, meu amigo. Não Nossa, é ele tá, de se eu confiar. sabia, ele tá cheio de lente. Você sabia que aquele queixo dele é botox? É. Ele não consegue piscar o olho porque ele tem botox na cara. Matheus. Ele falou pra gente. Ele contou na mesa. Ele tem lente e... Mas o que ele falou? Ele falou um monte de coisa mesmo. Não, mas é lente de contato, né? Ou lente de dente. Dente. Não nos Mas olhos. dá pra perceber. A única coisa que é original no olho dele é o olho, só. Ele é trouxa também, tá se metendo, dando opinião sobre o que o Nathalie fez ou não fez. Manda ele calar a boca também. Olha, a gente deixou essa função sozinha. Aliás, não manda ele calar a boca, não. Ele que se lasque. Vocês estão chamando foco pra ele, eles que se lasquem. O João voltando, não queria que ficasse disso, sabe? Eu queria realmente ter ele como uma das minhas prioridades, assim como você. Só que hoje à tarde ficou bem claro pra mim que ele não me enxergava assim. E como eu falei, em alguns momentos a gente, sabe, não tem essa troca genuína. Às vezes tá ali no assunto e nem olha no olho direito, tipo, fica assim, ó, viajado. Parece que nem se importa se tu tá ali, se tu não tá. João não vai enchar em embate algum. Nada. Ele tá doidinho, tá se coçando. Ele tá querendo, você não vai dar ele. Podem brigar comigo, muito bom. Deixa eles estão achando, deixa ele achar que a gente tá com medo da reta. Deixa ele achar. Deixa ele achar. A gente tá com medo da reta. Deixa eles achar. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, segurem a onda. Passa rápido. Enquanto isso, a gente vai lá perturbar o povo dele e vai fazer o pó de patrão. Perturba mesmo lá. Fica lá pedindo as coisas. Ó, Vivão, eu tô precisando de tal coisa, eu tô com fome. Aí eu vou esperar ele dizer, tô com o patrão, tá bom, vou aguardar você falar com o patrão. Porque o patrão disse que eu podia vir pedir aqui. Aí eu quero ver o patrão negar, entendeu? Você tá me negando comida, João? Assim eu faço. Ele vai ficar ruim. Você tá entendendo como é que vai ser? Gente, pra mim o pior não é nem ele chamar a Bianca, foi ele chamar o Vini. Que a Bianca ainda é adversário dele. Mas o Vini não. Ele tá querendo fazer o nome dele, só que de forma burra. Pô, mas ele chamar o Vini pra trabalhar agora, eu achei sem noção. O Vini tá na reta, cara. Arrogância. Isso é arrogância. Ixi, Maria, desse monte de fala aí, tem alguma que você quer comentar? Quero primeiro essa questão do Matheus em insinuar questões físicas. Botox, isso aí essas pra coisas. mim... Matheus, calma, quando você sair daí, você ganha um um hashtag, procedimento de dente, de lente, dá tudo certo, não tem problema não. Eu acho isso muito feio, falando mesmo fora do jogo, né? Porque eu acho que ali a gente não tá para avaliar características físicas de ninguém, a gente tá sim para avaliar jogadores e jogadoras. Então, e o que isso me desmerece ou merece no jogo? Porque eu tenho botox ou porque eu tenho lente no dente? O que isso me enaltece ou me diminui como jogador? Nada. É nada, é só pra falar mal. Entendeu? Então, assim, Meio não tem nada para falar, vamos falar mal da parte física. É isso que eu enxergo do Matheus, né? E vejo, agora ficou mais nítido. E sobre a questão do Vini que a Mari pontuou ali, eu já tinha trocado ideia com o Vini abraçou a ideia também, ele gostou na hora de tipo, não, vamos fazer isso da luz e tal, então foi uma conversa que eu tive sobre ele, mas para quem enxerga de longe,
ver que, tipo, ai meu Deus, até com o pessoal pegou pesado e tudo mais. Nossa, ele foi arrogante até com os aliados os dele, aliados. aquela coisa. Então, o que te pegou ali foi essa fala específica do Matheus sobre a aparência, que você acha que não cabe no Eu acho rolê. que isso não cabe no reality, não cabe aqui fora. Eu acho que a gente tem que julgar, sim, atitudes. E ele poderia pontuar, como todo mundo aqui, o público, pontua minhas atitudes. Agora, minha parte física, né? Ninguém ganha o reality show por parte física, por estética, né? Então... Você não acha que o seu grupo tem uma coisa muito do a gente tá sendo ético, a gente tá sendo limpinho, a gente tá sendo os legaizinhos aqui do jogo e o público do reality não quer o limpinho, o ético, quer o circo pegando fogo e tudo no caos? Pode ser que... Vocês têm essa coisa, não, mas isso eu não faço porque isso é contra a minha ética, mas o público quer o contrário? Então, pode ser que... Eu vou falar por mim, não posso falar pelo grupo todo, mas eu, João, tanto que um momento antes da minha eliminação, eu só iria estar ali dentro se realmente o Brasil quisesse ver o que eu posso entregar e o que eu pude entregar, não quis ver, mas esses níveis baixos eu nunca conseguiria entregar. Então, se realmente é isso que o público quer, se realmente é Quem você acha que está jogando baixo? Eu acho que o Matheus está jogando muito baixo. Por quê? Por conta de atitudes, aquela questão da colher, de ter, tipo, lambido a colher e ter entregado pra mim e tudo mais, a questão também do papel higiênico, algumas atitudes e falas dele, teve algumas falas com o Vivão também, que, né, eu discordo, então eu acredito tanto em posicionamento quanto em atitudes. Pra mim, o jogo mais baixo ali é o do Matheus. Eu não concordo com o jogo da Sheila. Tem um ponto que eu não concordo da maneira com que ela joga, mas a atitude baixa... o Matheus, sem sombra de dúvidas. E talvez ele esteja protegido nesse grupo da Sheila. Resta saber até quando. Você acha que vai demorar muito para a Sheila começar a fritar os dela? Eu acho que primeiro ela vai seguir a estratégia de tentar eliminar tudo. Todos? Todos. Você acha que não fica ninguém lá do seu grupo que ela vai poupar? Ou que ela vai tentar poupar? Ou que, surpreendentemente também, o público poupe? Tá, eu acho que ela é muito forte, mas eu acredito que o Brasil possa ser que tente... e consiga poupar o Vivão e a Nath. Tá. Porque eu vejo que são duas pessoas que vão muito de encontro a ela. E todo protagonista... Você acha que ela tem um medinho do Vivão e da Nath? Porque eu sinto que a Sheila não vai num embate direto com os dois. Eu acho que medo... Vai, mas tipo, é um morde a sopra, sabe assim? Eu acho que ela tem inteligência suficiente para saber que se ela ficar indo no embate direto com eles, vai deixar eles muito forte. Mais forte do que eles já podem estar. Então eu acredito que ela, até nisso... ela pensa com inteligência, para não enaltecer tanto um jogador ali dentro. E quanto mais embate você tem, todo protagonista tem seu antagonista. Então, até nisso, eu acho que ela tem essa inteligência. Ela fala que você estava caçando embate. Você chegou a caçar algum embate lá dentro? Muito pelo contrário. Eu não entrei em enredo de ninguém. Os embates que eu tive realmente foram de verdades. O único embate que eu não cacei, mas eu não deixaria de fazer diferente, foi o primeiro com a Morena e o JP, que eu realmente entrei no meio sim, que não era um embate meu, mas eu entrei no meio para defender a Morena. E assim, não me arrependo absolutamente de nada em relação a isso. Agora, de resto, todos os embates que eu tive foi de maneira extremamente espontânea e sem narrativa pensada. Irei fazer o embate agora, nesse momento. Não. Era na hora ali. Na hora que acontecia. Bom, agora a gente vai parar de falar de briga e vamos falar de amor. Ah, bonitinho, né? Como é que foi a construção desse romance com a Nikita? Logo que você olhou pra ela, você falou, é o meu número? Como é que foi assim, logo de cara, assim? Bom, eu acho que foi uma coisa muito espontânea, assim, desde o primeiro dia a gente teve uma conexão ali, teve uma troca. E no início era mais uma amizade, uma brincadeira, tanto que demorou muito pra gente dar o primeiro beijo. Nossa, pelo amor de Deus, viu? Demorou, viu? A produção demorou. Demorou, Quase terminou o reality e não saía nenhum beijo. Como assim? Tava todo mundo hashtag, né, o Rassum e tal. Mas eu não queria que, de certa maneira, eu já tinha isso na minha cabeça. Isso, especificamente, eu entrei com uma cabeça meio que fechada, que eu não queria que isso atrapalhasse o jogo. Eu não queria que, talvez, uma possível relação ali... Ela também pensava isso, hein? Uma outra pessoa pudesse atrapalhar o jogo. Então, e poderia, sim, ter tirado a gente de foco em alguns momentos, né, e tomadas de decisões. Então, isso realmente que me fez segurar um pouco. Apesar da gente ter aquela relação de brincadeira e tudo mais, eu acho que ela tinha um pé no freio e eu também, para não deixar as coisas aflorarem mais ainda. Você viu que a galera falou de você, mas tem também umas falas da Nikita sobre você, que talvez você não saiba, que também é o momento da revelação. Vamos ver. Vamos ver. O que está faltando para esse beijo sair? Responda. Sincero, hein? Sincero, nós saímos aqui do trampo e vivemos um romance na suíte do patrão.
garoto. Pegou, parece muito quinta série B, né? Pegou, né? Pois é. Ela tinha uma coisa de falar que talvez atrapalhasse um pouco o jogo dela. Tal. Aí tinha gente que achava que ela usou o romance como estratégia, porque também um casal engaja e pode ser que mantenha no jogo. Sim. Principalmente quando ela já estava ali na reta, a galera falou, agora ela vai se apoiar no João para fazer um casal e ficar no jogo. Isso passava na sua cabeça? Não, isso não passava na minha cabeça. Com muitas atitudes dentro do jogo, eu não conseguia interpretar como se fosse jogo, e até agora vou ter que rever e ver para se realmente foi sobre o jogo. Isso em particular também não, porque eu não tenho essa criatividade, eu não teria essa criatividade toda de pensar que poderia engajar, então eu iria me sustentar ali. Eu tinha sim, que poderia sim, se um tivesse, né, mal visto. Você me ouve? Ouço. Agora por aí. Não no ponto. Eu tô falando com o meu diretor, gente, não tô louca não, pera só um pouquinho. Tá. Tô falando com o meu diretor que eu não tô ouvindo mais aqui, né? Mas continua, por favor. Então eu achava que isso poderia atrapalhar por questões, e a gente tinha opiniões muito diferentes em alguns pontos. Então poderia chegar em algum momento do jogo que essas opiniões pudessem divergir. Por exemplo, porque assim, você queria que tivesse sido mais tranquilo? Que tipo de opinião que vocês eram muito divergentes? Principalmente em questão de votação, vou usar um exemplo. Ela estava indo para a reta e ela queria que eu votasse numa pessoa, que eu falei que eu não iria votar, né? Então ela Quem falou, era? naquele momento ela queria tipo meio que escolher para ela ir na reta com a Luísa. Entendi. E a Porque gente ela achava que a Luísa pudesse ter uma chance ser de eliminada. E aí minutos antes ela falou, Ela tem razão, assim, na estratégia dela. poderia. Poderia. E aí minutos antes ela falou, não, vamos votar na Luísa. Eu falei, não, meu embate é com a Mari, eu vou votar na Mari e é isso. Aí, ó, você tava reclamando da Morena. E você fez igualzinho. Fiz igual. Você fez igual. igual. Tá falando, a Morena levou o pessoal dela pra votar. Aí você fez igual. Admito que tá fiz vendo? igual. Aí, na hora de escolher, às vezes o coração fala mais alto que a razão. Fala. E aí vocês tomam essas atitudes assim, meio sem pensar. E Né? aí agora a gente pensa, do lado de fora com a cabeça tranquila fica mais fácil, fica mais né? tranquilo. Você acha que a Nikita falou muito mal de você pelas costas? Acho que não, ia ser uma surpresa pra mim, assim, ela pode ter alguns apontamentos que eu não sei, mas falar muito mal, acho muito difícil. Vamos ver, Então, agora eu quero saber, vamos ver. É o meu tira-fêmea, é o meu essa vai, é essa é a hora, Nikita? Essa é a hora, vai. Vamos ver. Mas eu vou me atentar mais a esse negócio, sabia? Porque eu fico nessas brincadeiradas ela mesmo. E ele não fala, eu notei que ele não fala, ele deixa estourar. Não, e o ruim de ser uma mulher dominante é isso, sabia? Se você encontra um homem com energia um pouco mais baixa, que é o caso dele, você vira homem, você vira mulher, você vira tudo na relação. Entendo, amiga. E aí você quer coordenar, você quer tirar a pessoa, tipo, sacudir. Aquele dia lá da convivência, eu tive que pegar ele e sacudir, velho, porque ele já tava caindo no papinho do Matheus. Sim. E aí a sensação que eu tinha, acho que eu até comentei isso com a Andressa, é que toda hora eu tinha que trazer ele e botar o pé dele no chão, entendeu? Mas ele já tá agora. Agora ele tá. Ele é a mão. Fosse falar isso pra ele, Fê. Eu brinquei com ele, falei, você tava achando que você ia ser o galã da edição? Aí chegou um negão bonitão. Foi bonito pra mesmo? Também, pô. Mas é novidade, a gente chegou tudo junto. Sim. A gente chegou junto, a novidade dá uma estremecida. Gente, a entrada de um homem bagunçou tanta a cabeça dos outros assim, não é possível não, a gente é só mais um participante. Só mais um, se ele não se atentar, ele vai ser só mais um mesmo. Eu não posso falar nada, já rolou um divórcio. Vou dormir na outra cama. E dormiu, né? Tá de ciúme. Ele levantou da cama agora, com muito custo. Porque eu preciso que ele lave a louça. É a louca. Com muito custo ele levantou. Tá com ciúme de você. Tá brabo. Negão. Negão é gato. Não, é outra categoria. Olha lá, e ela fala e close nele. E aí, o que você achou das falas da Nikita? Você acha que você é um cara meio pressão baixa mesmo? Falta um batimento cardíaco? É muito tranquilo, muito de boa? O que Não, você acha? não acho não. Eu acho que realmente eu já tinha tido essa visão da Nikita. Eu acho que ela quer dominar o tempo todo. É né? verdade. Sim, e eu já tinha até falado isso pra ela, que inclusive um dos nossos embates foi isso. Eu falei assim, nem tudo é sobre você, né? E aí ela Essa ficou... é uma boa frase. Pois é. E eu falei pra ela, falei, nem tudo é sobre você. Você tá meio vermelho, mudou. Teve uma alteração da... Não sei se vocês conseguem ver, mas eu aqui tô vendo, teve uma alteração. Será que foi o batimento cardíaco? Teve uma alteração da cor dele, então eu já descobri que ele não tem pressão baixa. A pressão dele subiu, a pressão arterial dele subiu. É de acordo com o clima. É de acordo com o clima. Boa.
E aí você já tinha tido essa discussão com Já ela? tinha, a gente já tinha falado sobre isso e tudo mais. E ali no jogo eu realmente fui deixando as coisas sendo um pouco mais E aí leves. quando ela disse que o JP é bonitão, você falou, ih, cara... Não, isso não me incomodou não, porque... Não, incomodou eu. Não me incomodou não, tipo, porque eu achei que ela tentou me dar uma cutucada ali e tudo mais. Uma provocada. Uma provocada, até uma vez eu dei uma brincada com a Bianca, ela também ficou meio assim, que eu fiz um coraçãozinho pra Bia. Os dois fazem joguinho, que gracinha essas crianças, Mas né? isso foi no dia 2. No dia 2. No dia 2, tá. Tava Comecinho do jogo, tava só ainda não tinha nada demais, entendeu? Nada demais. Aí eu fiz um coraçãozinho pra Bia. Até porque vocês enrolaram pra caramba pra ter alguma coisa é. demais, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas era um joguinho, assim, você achou que ela... ela me dava uma cutucada, eu dava uma cutucada nela e tudo mais. E qual é a sua sensação hoje quando você pensa na Nikita? Cara, acho que ela é uma mulher muito, muito batalhadora, muito guerreira, muito família. É realmente uma mulher muito inteligente, tá? As trocas que eu tive com ela foram muito sinceras. Acredito que tanto da minha parte quanto da parte dela, e desejo todo o sucesso do mundo para ela. Só consigo desejar coisas boas para ela, né, aqui fora agora, eu também estando aqui fora, é a única coisa que eu desejo para ela e para a família dela. Bom, como eu sou a versão Cristina Rocha do Caso de Família online, eu vou chamar a Nikita aqui pra gente tirar tema, né? Porque a gente vai ligar pra Nikita. Opa! E aí a gente conversa com ela e ver se a coisa vai acontecer. Ah, Nikita aqui! Ela tá ouvindo tudo, Brasil! Tô te ouvindo, hein, João? Eu tô vendo você falar mal de mim pelas costas, Nikita! Nada do que eu não já tivesse te dito, hein? Pois é. Não fui surpreso. Ah, ele não ficou, tá vendo, Nikita? Será mesmo. Olha eu tô com o coração na mão aqui. Keila, tudo bem? Antes de eu me desconcentrar aqui com o João, né? Porque ele tem essa capacidade de desconcentrar a gente. Nikita, que chaveco bom, hein? Nossa Senhora! A gente brincava muito lá, Keila. Assim, é pena que todos os nossos momentos de descontração as pessoas não conseguiram acompanhar em tempo real, porque não é todo mundo que acompanha 24 horas, né? Mas era o tempo inteiro de zoeira. Eu e o João, desde o início, a gente teve essa relação muito leve, né? E. Ô, Nikita, mas ó, eu vi a pressão arterial do João mudar, cara. Ele mudou de cor aqui. É a primeira vez que eu vejo ele ter uma alteração, assim. Eu falei, o que tá acontecendo com o menino aqui? Tá vendo? Eu falava que ele não era pressão baixa, vocês não acreditavam. Ela tava torcendo por você. Ela veio aqui, cara, todo mundo batendo na sua gestão de patrão e ela defendendo sozinha. Nossa, João, misericórdia. Foi luta atrás de batalha. E na hora que você jogou o óleo, eu falei, meu Deus, e agora como é que eu defendo esse moço? O que eu faço? O que eu vou fazer com esse menino? Mas olha... Eu vou contar uma fofoca pra ele. Parece que você tá muito amiga da sua sogra, né? Me contaram. Nós estamos, unha e carne. Você não tem noção do que a gente fez aqui nessas duas retas. Então, eu não tava sabendo disso não, hein? Alguém não me contou isso não, hein? E eu quero saber... A gente se fala todos os dias. Aí, ó, com todo esse esforço pra ajudar você e tal, eu quero saber se essa história vai rolar aqui fora ou não vai, gente. E aí? Então, eu falei, João, olha, eu fui muito questionada aqui, tá? Enquanto você esteve lá, e seria enquanto você estivesse. O que eu disse a todos é a realidade, né? Que a nossa história começou com uma linda amizade. Desde o primeiro dia, a gente se conectou de uma maneira muito forte. Você não vai ver eu me contradizendo aqui nas falas. Tudo que eu disse para outras pessoas, eu dizia para você também lá dentro. E a minha lealdade lá dentro, ela se permaneceu aqui fora em relação a você. Então, batalhei muito para que você continuasse no jogo. Infelizmente, Deus tinha outros planos, né? Tanto para mim quanto para você. Teve quem gostou, teve quem não gostou, tanto do nosso jogo quanto da gente enquanto casal. Mas é o que eu dizia sempre, uma relação ela não funciona de maneira unilateral. Então, a gente só poderia falar sobre isso com você aqui fora. Mas independente de qualquer coisa, minha amizade você sempre vai ter. O que a gente construiu lá nunca foi estratégia, né? Nem da minha parte, nem da sua. Foi muito natural, foi muito espontâneo. Então, tô aqui para reafirmar meu desejo de sucesso para você. E ó, tô cheia de fofoca. Ela tá meio nervosa. Ela tá meio nervosa, deu uma sabonetada. Vai, João, sua vez. Bom, eu compactuo o mesmo pensamento da Nikita. Eu acho que agora é momento da gente se reencontrar, né? Para poder conversar sobre tudo que aconteceu. Eu ainda tô organizando minha cabeça. Tem quase 40 dias aí, 45 dias que eu tô offline, podemos se dizer assim. Então, mas é tudo recíproco em relação à Nikita. A gente teve uma troca assim muito bacana. Foi tudo muito, muito leve, muito
muito gostoso ali do reality, essa parte, né? Apesar de não concordar com ela também não concordar comigo em muitos pontos. Ter os nossos arranca-rabo ali, mas Nem faz eram parte. tantos pontos assim, vai, João, nem era É, tantos nem era pontos. tantos pontos. O pessoal falava que a gente tinha DR, mas relacionamento mesmo a gente nunca discutiu. O que a gente discutia era jogo, Sobre né? o jogo, É, vocês brigavam por causa de jogo, é Foi, verdade. foi. E Brigava. foi o que eu falei, a gente não concordava em muitas coisas do jogo e tá tudo bem. Eu tô, também. Mas que você, depois que eu saí, continuou fazendo e pensando muito semelhante ao que eu te dizia. A exemplo da Morena, que você queria ir na reta com uma pessoa específica e você tinha razão, porque não era nem pra você estar sentado aí. E na minha também, que eu não gostaria de ter ido com Mari, e eu também tinha razão, porque ela tá bem forte aqui fora. Aí, ó. Pois é, a Nossa- estratégia de vocês dois, que não deu certo, se tivesse funcionado, talvez vocês não estivessem aqui fora Sim. nesse momento. Isso é verdade, pelo menos isso Exatamente. vocês combinam. Eu faço muito gosto do casal, eu gosto muito do casal. Eu queria muito que desse certo. E assim, aqui, assim que desenrolar essa história, vocês podem contar aqui, ouvirem aqui, a gente transforma isso aqui num programa de namoro. A gente resolve tudo isso na live. Inclusive, entendeu? já participei do Vai Dar Namoro, o que seria mais um, né? É, Entendeu? por que não? Por que não? Eu sei que a sogra prova já é um bom negócio. Isso que ela já ficou amiga da sogra já é um caminho, né? Tá vendo? Tá? Se a sogra não gostasse dela, aí a coisa ia até azedado. Não tem jeito. Nikita, eu Nós queria... estamos, ó, unicarne, Keila. Agora eu entendi a relação do João com a mãe dele. Ela é uma mulher muito de fibra, muito forte, uma leoa mesmo. Inclusive, assim, olhei para ela e esses dias, esses tempos que eu fiquei aqui com ela, vi o quanto a gente se parece em algumas questões, principalmente nessa força. E eu acho até que foi isso que levou a nossa conexão, a minha e a do João. De repente, ele sentia esse porto seguro, muito longe, né? Nem próximo do que ele sente com a mãe dele. Mas lá no jogo eu tenho certeza que ele sentia que ele podia confiar em mim, que eu seria leal a ele. Eu reafirmei isso muitas vezes. E aí, conhecendo a mãe dele aqui fora, eu só confirmei assim, o porquê dessa relação tão bonita e muito semelhante à minha com a minha mãe também. Que é uma Tá relação certo. de muito amor. Tá bom, já vou comprar o vestido pro casamento. Obrigada, viu, Nikita, pela sua participação. Um beijo pra você, De a gente se vê em breve, nada. tá bom? Amei Beijo. participar de mais uma Beijo, live. Nikita! Beijo, João. Tchau, Tchau, tchau. beijo. Você tá lascado, João. Ih, Tá lascado. rapaz. Você tá Ih, lascado. rapaz, a tu- cara tu- da mãe. A mãe ali, ó. A cara da mãe. Tu a tá cara- enrolado, cara. É isso, né? Ó, Nikita é figura. gente boa demais. Ele tá vermelho de novo, gente. Ele tá vermelho de novo. É isso, né? A pressão até subiu. Nikita provocou algumas sensações no garoto, é isso, né? A Nikita tá com saudade da Nikita. Logo vocês vão se ver, fica tranquilo. E Nikita já veio aqui, ó. Já veio na live, já veio no podcast. Por sinal, defendeu bastante você aqui no podcast. Coitada, tinha 2 participantes aqui falando, o João, como patrão, não sei o quê. E ela defendendo, então vou fazer a hora da Nikita aqui, que ela mandou bem. Tá, é isso, né? Bom, tem uma galera que torce, tem uma galera que não Sim. torce, você já sabe Faz como é que é isso, né? Eu queria falar com você dos embates que você teve. Eu queria lembrar muito dos embates com o JP. Vamos dar uma Vamos. olhada? Uma mulher! Uma mulher! Que eu ligo, tô defendendo a mulher! Seu otário! Você cresce pra cima de mulher! Você cresce pra cima de mulher! Você quer ser ai! Digo, ai, ai, ai! Porque você é um otário, você gosta de mandar. Você só mostrou quem você é, mano. Exato. Todo mundo viu, o Brasil também. Exato, Você é o Brasil tá você é vendo, o Brasil tá arrogante, vendo, você é aham, ridículo. o Brasil tá vendo Arrogante, exatamente. otário, ridículo. Vocês querendo Arrogante, criar otário e enredo, ridículo. criar Enredo não. palco, essas coisas. Você que é bonzão, ó. Deu pra gente comer bife com colher. Você fala uma coisa. Ai, ele cortar o bife sem dá colher. um passo atrás, não dá pra entender. E você eu não distorce consigo tudo cagar também, no né? papel. Jogo fraco. Bora, vambora. A gente é fraco. Vai, fraco. Você continua achando que você agiu corretamente nesse embate com o JP? Você faria novamente? Faria exatamente a mesma coisa e mesmo se não fosse a Morena, que é a minha aliada, era minha aliada no jogo, eu faria exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. E por isso que mesmo dentro do jogo, eu sempre tive muito respeito com cada mulher ali dentro, porque eu acho sim que, né, a gente, né, no nosso papel dentro do jogo, eu como homem, lidando com uma outra mulher, a gente tem que ter sim esse cuidado a mais, não é a mesma coisa, tanto que eu nunca falei palavrão ali dentro com nenhuma mulher, o único momento que eu falei palavrão foi nesse embate com o JP, e não me arrependo de absolutamente nada. Nesse embate específico com o JP e nos embates que eu tive com ele, não me arrependo de absolutamente nada, porque sim, eu vi que a Morena se sentiu muito acuada naquela situação,
e eu não poderia deixar isso se estender, faria, ainda virei pro grupo deles, eu falei, faria por qualquer uma de vocês, independente se fosse meu aliado ou não, uma situação dessa eu não deixaria nem o meu aliado fazer. Eu sempre tive esse termômetro justamente por ter sido criado por uma mulher a vida inteira, né? Então, a gente tem... Muda, né? No fim, o grupo deles está bem forte, né? Que falta, ou tá faltando pro grupo de vocês também se fortalecer? Eu acho que agora é a hora deles terem o pensamento que eu tive antes dessa reta, não colocar a Sheila numa reta por agora, e eu, sendo muito sincero, voltaria no JP, se tivesse a oportunidade de colocar o JP de novo, colocaria o JP com 2 pessoas que eu vejo que são muito fortes, que é o Vivão e a Nath, e colocaria uma outra pessoa que seria um meio termo aí, que é a Marina. Então, talvez se uma reta formada... Marina é forte também, hein? Então, mas é isso. Talvez se uma reta formada por Marina, Nath e JP, o JP saia. Justamente por achar que a Nath é muito boa de embate, a Marina também é forte, e o JP continuo vendo ele como uma planta. Então, nesse ponto... Você acha que se ele pegar 2 pessoas fortes e não tá na reta ali, ele... Sem a Sheila, sim. Sem a Sheila, ele... E eu volto a reafirmar, se não tivesse tido essas atitudes, né, como patrão, talvez, se eu tivesse numa reta com ele sem a Sheila, eu teria ficado. Você teria ficado. Teria Você acha ficado. que foi a história da Da Bianca ali acho que isso pesou. que deu uma pesada, né? Sim. Como é que foi a sua relação com o Vini? Cara, de primeiro ponto, assim, eu e o Vini, a gente tinha muita divergência de pensamento, né, quando começou o jogo, e depois eu vi um cara extremamente gente boa, um cara resenha, gente da gente, e assim, gosto muito do Vini, é um parceirão, a gente se tornou muito irmão ali dentro do jogo. Em alguns momentos eu chegava e falava, Vini, ó, segura a mão, acho que essa brincadeira pode me pegar legal. Vamos ver uma interação sua com Sim, o Vini, que é bem legal, vamos ver. Olha lá. Ah, não, é o pessoal mandando. Ó, Vini, tá. Aqui, é o Vini que mandou, gente. Agora que eu entendi, é o Vini que mandou. Vini aqui, João, percebi que escolhi o grupo certo e você como irmão. Quando minha música tocou no programa, você estava com o Jackson conversando e você correu pra pista. Te amo. Ah, Vini, que legal. É o recado do Vini pra você, que bonitinho. Que legal. Aí, ficou emocionado, Vini. Muito legal. Você fez conexões reais lá dentro, sim, cara. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Muita diferença, ainda mais num reality, onde pouca gente é de verdade, né? Me emociono muito em falar do Vini, porque... Eu vou te dar uma zoadinha, tá? O Nikita, ele chorou mais com o Vini do que com você, Via. Olha, ele tá emocionado com o Vini. Como assim? Eu me emociono muito em falar do Vini, porque realmente eu via o quanto que ele era batalhador, a história de vida dele, e quanto ele queria estar naquele programa. E realmente eu vi ali um cara que... era muito coração, sabe? Que, tipo, tinha muita sede de vencer, tinha muita sede de vitória, por todo o contexto dele fora da casa, né? Que a gente já tinha conversado e tudo mais. Então, quando eu me vi, né, junto com o Vini, eu falei, cara, é realmente meu irmãozão aqui dentro e vai ser aqui fora. Eu queria muito que ele vencesse. E quando a música dele tocou, foi realmente, eu falei, cara, ele conseguiu o que ele queria e ali eu fiquei em êxtase por ele. Não, ele criou uma ligação muito especial com você, dá pra perceber, que quando você fala, conversei com ele sobre amizade e tal, ele vai direto em você vê que é real e tal, e a sua emoção também é real. Como eu disse, relações de verdade em reality show é muito difícil de acontecer, porque tá todo mundo brigando por um prêmio em dinheiro. Sim. Então, assim, as pessoas aceitam que tudo seja feito em nome da grana, né? E é complicado tomar essas decisões, né? E aí que tá um ponto que eu vou voltar numa pergunta que você fez lá atrás. Por mais que seja um prêmio em dinheiro, eu não conseguiria fazer tudo pelo dinheiro. Teria coisas, atitudes que eu não conseguiria entregar só propriamente por estar se falando de dinheiro, né? Passar por cima do outro e algumas decisões que eu tivesse que tomar, mesmo falando de um prêmio milionário que poderia mudar a minha história e mudar a história de qualquer pessoa. Eu não posso não dizer que não vai mudar, né? Que é realmente uma quantia muito, muito alta, mas mesmo assim eu tenho certeza que mesmo com todos os embates, com tudo que aconteceu entre a Bianca, eu saio de lá sem ter criado nenhum trauma, nenhuma dor em ninguém. Né? Pode sim se lembrar que o João foi duro, que o João foi meio que incisivo em alguns momentos, e falhei sim, e reconheço minhas falhas, mas que eu não traumatizei ninguém, que eu não vou deixar ninguém com problemas, né, futuros em relação a isso. E que quando pensar do João, não vai pensar, tipo, o João fez isso pra me atingir nessa forma negativa. Então, é isso que, pra mim, não vale em questão de prêmio, né? Eu subir em escadas e falar, ganhei o prêmio à custa de deixar pessoas
né, Lá embaixo. traumatizadas. Exato. Preciso que você olhe essa galera aqui e me ajude. Na verdade, você vai escolher pra mim Tá. quem, na verdade, você quer que saia, que tá a galera que vá pra rua o mais rápido possível aí, seja colocado pra fora da casa do patrão, você vai colocar a pessoa ali, vai falar o nome da Aqui. pessoa. Primeiro, tem que ser primeiro essa daqui, Primeiro né? aqui, ó. Tá, A pessoa que vamos você lá. quer que saia. Fique na rua. essa Matheus, eita, aqui, ó. pegou ranço, Essa hein, Brasil? daqui vai ser bem fácil. Música do assim. Chitãozinho Dá pra dar Chororó. No ranço fundo. Dá pra rasgar, não, né? Não pode rasgar não, que a produção Tem que não tem dinheiro pra reaproveitar. fazer outra. Você tem que colocar ali, ó. Por Tem que você... Aqui, Ah, onde ele tá. te ensinou. Aí. Aê, Calma aí, Brasil. vai lá. Aí, Aê. ó. Boa, vai. Por quê? Cara, falar do Matheus, assim, em específico, é muito fácil, né? Porque eu acho que, mesmo sendo um jogo, as atitudes que a gente tem ali dentro do jogo condiz com o que somos aqui fora. Então, essa questão de passar a língua na colher, tudo bem que eu tô sendo um pouco repetitivo, mas são atitudes que eu vi ali. A questão do papel higiênico, falas, né, em alguns embates, principalmente com o Vivão, que eu não quero trazer aqui também para não criar uma problemática muito grande, mas que foi algo que me deixou, assim, muito, muito triste. Mas o quê? Brigas com o Vivão ali, discussão? Não, teve uma fala que ele teve numa briga com o Vivão, que tipo, eu vou me deixar ser atingido por um meio homem e um meio mulher, né? Então, assim, isso pra mim realmente foi... Matheus, sério mesmo? Isso realmente pra mim foi muito pesado, né? E agora, vendo ele julgando a aparência física e tudo mais, só dá pra ver que, tipo, é um cara que se preocupa só com estereótipo, né? Que não tá ali pra julgar jogadores e jogadoras, e simplesmente estereótipo e fazer atitudes baixas. Então, pra mim, é um cara que... Tem que sair. Tem que sair. Quem é a maior plantinha da casa do patrão? A gente tem várias pessoas no Jardim Botânico. Dá pra botar umas... Mas qual é a maior pessoa? Assim, a pessoa que fica tá de decoração, vai ser nossa Cara, decoração. Dá aqui. pra botar uns 4, 5, né? Não é um só. Um só. Tem que ser um só. Cara, é briga boa aqui, tá? É? É uma briga boa aqui. Sério? JP e Luiz é uma briga bem boa de plantinha. E os dois voltaram de retos, assim, e tal. Mas acho que eu vou botar a Luísa. Então, isso que eu ia falar, porque o JP ainda teve uns momentos, né? teve uns... Mesmo que não sejam os momentos que você concorde, Sim. ele tem alguns momentos. Tem os momentos, é. A Luísa faz tempo que eu não ouço a voz dela no voz. programa. Pois Eu tô na é. dúvida se ela tá lá ainda. Pois Ela é. tá lá ainda, quando você saiu, se ela tava lá ainda. Tá? Acho que tá, né? Acha que tá. Acho que tá. Eu também quase não vi a Luísa. Eu quase não vi a Luísa, Quase gente. não vi a Eu Luísa. tô procurando a Luísa na casa, acho que ela tá se escondendo. Mas é aí que eu falo, o jogo confortável. Se ela for desse jeito e deixar os embates pegar fogo, as pessoas que estão mais no holofote pode ser que saiam antes dela. Então, mas como quando ela aconteceu. sair na live, eu vou falar o quê? Do quê com ela? E Aí como é que foi seu jogo? Então, fica difícil a conversa, né? E quem você acha que tem que ser o patrão? Que vai levar a chave aí, vai ser o patrão. Tem que ganhar o programa. Eu vou botar a Nath. Essa é a sua torcida. É, minha torcida. Na primeira semana eu votei na Nath, por justamente... eu tinha uma avaliação sobre o jogo, o seguinte, eu votei na pessoa que eu estava próxima, porque eu preferi julgar quem estava do meu lado, que eu comecei a conhecer e não concordei com algumas atitudes, do que votar numa pessoa que estava longe, que era a Luísa, que seria um alvo fácil, como foi na primeira semana. Então, mas eu ainda não... Eu lembro de você votando na Nath. Na Nath, pois é. Mas é porque eu não tinha conhecido a verdadeira Nath. Eu tinha, sim... Você não daria um voto desse, não? Se eu tiver... Hoje em dia, jamais. Jamais. A Nath se tornou, junto com o Vini, se tornou minhas prioridades ali, né? E eu fiz questão de verbalizar isso. A Nath virou a nova Nikita? Eu acho que o Vini virou a nova Nikita. A gente falou isso pra ele. O Vini virou a nova Nikita. Assim que ele saiu, falou, o Vini, você era meio Nikita. E a gente falou pra Nikita que o Vini tinha virado ela. E a Nath, sim, tava ali numa escala muito próxima do Vini. Mas entre o Vini e a Nath, eu ficaria com o Vini, né, obviamente. E a Nath, por todo o contexto dela, por ela ser realmente uma mulher muito, muito guerreira, dentro do jogo mesmo, conseguir suportar toda a carga, eu via, e no último, um dia antes de eu sair, eu vi que ela realmente desabou. Ela deu uma desabada, né? Desabada, e é uma coisa que eu falava com o grupo, né, eu trouxe várias coisas, porque, tipo assim, a Nath realmente ela é do enfrentamento, muitas das vezes a gente não conseguia assimilar algumas questões, até com nós mesmos, e eu falava pro pessoal, gente, a carga tá muito pesada nela, tanto do nosso lado quanto do grupo adversário, então vamos dar uma tranquilizada, vamos tentar entender um pouco mais a Nath, para ela conseguir se equilibrar, porque ela era bombardeada de todos os lados. Pra dar uma força para ela. Pois é. E aí eu acho que esse choro dela, com toda a comoção que veio no penúltimo dia na minha estadia na casa,
eu acho que isso conseguiu equilibrar. Eu acho que as pessoas do nosso grupo vão ter um pouco mais de cuidado com a Nath. Quem você acha que é o próximo a sair? Eu acho que nessa trajetória, no contexto, eu acho que se a Morena for pra reta, eu acredito que ela possa sair por conta dessa narrativa que se criou em cima da Sheila, desses embates direto, né, vendo agora aqui do lado de fora que tem sim um favoritismo, e acredito que a Sheila vai tentar jogar a Morena, porque é uma subsequência de... Ela falou que talvez vá no Vivão, talvez vá no Jackson, ela já estava jogando esse verde lá dentro. Acho que bem possivelmente ela deve ir na Morena, porque no entendimento deles é o time certo. É o time certo, acabou o patronado, é o time. Tem que ser agora para as coisas ficarem frescas ainda. Entendeu? E para usar o patronato como motivo de voto. Por exemplo, eu vou usar meu exemplo. Talvez se não tivesse ido nessa reta agora, passasse umas 2 semanas, isso tudo que aconteceu no meu patronato, talvez pudesse ficar... Passou batido, esqueceram, né? Esqueceram. Já teria vindo uma nova história, uma né? nova história, uma nova narrativa, e aí isso eu acho muito inteligente da Sheila. Ela pega o time que as coisas acontecem e tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. Aí tá aí a inteligência dela. Sim. João, quero agradecer sua participação. Eu que agradeço. De verdade, foi muito legal. Gostei muito. Teve até Nikita, teve Vini mandando mensagem. Isso aqui foi o recadinho do coração, não foi uma live. Foi maravilhoso. E queria agradecer de verdade a participação de vocês. A gente tá chegando ao fim, né? Estamos acabando. E a Casa do Patrão, só lembrando, vai ao ar todos os dias na Record, às 10h30 da noite, né? Na sexta-feira, 13h, tem aqui o Tá Na Rua, que é a live do Eliminado, que hoje foi com o João, ao vivo, sempre com o Eliminado da Semana, nas redes sociais, na Casa do Patrão, na Record, no Portal R7. E na segunda-feira eu espero você no Puxadinho da Keila, com convidados especiais, né? A gente vai falar aí sobre sobre a saída do João e sobre tudo que tá acontecendo lá, né? A gente vai ter o segundo eliminado da Casa do Patrão, que é o Thiago, vai estar aqui comentando, né? O comentarista João Márcio e a ex-grande conquista, a Gabi Rossi. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela audiência. Beijo, João. Valeu, obrigado, gente. Keila. Tchau, obrigado, tchau. Brasil. Foi um prazer. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.